irmã, seja bem-vinda a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre um tema, a gente vai concluir o tema, né? Que a gente hoje vai abordar falando sobre as 95 teses de Lutero. E dessas 95 teses dele foram as ideias que Martinho Lutero teve, né? Que foi aceita por parte da sociedade europeia daquela época. Então foram várias opiniões das classes sociais. Um exemplo, os burgueses. Eles não aceitavam mais pagar impostos à Igreja Católica, né? A gente já pode perceber isso. Por quê, né? Então, sendo que era exigido também sobre a liberdade da usura. Que era o quê? O que era a usura? Era a cobrança de altos juros por empréstimos. Quando a pessoa emprestava dinheiro a outra, ela tinha que cobrar por altos, né? Com altos juros. Então, a gente vai entender que essa usura, que era a cobrança que era a cobrança da questão dos juros altíssimos, a gente pode perceber também que era condenada pela igreja. A igreja católica, ela condenava as práticas da usura. Os nobres, a gente vai ver que eles queriam, né, conquistar as terras da igreja. Por quê, né? Ou seja, que estava, né, eles diziam, não, nós vamos ter que conquistar essa terra da igreja, porque elas estão no controle, né, dos feudos, que eram dos senhores feudais. E aí, eles falavam sobre isso. Depois, a gente vai falar sobre a revolta anabatista, né? Como nós já vimos, o Martinho Lutero, ele foi uma das pessoas que condenava as indulgências, né? Ele defendia a salvação pela fé, dizendo, a pessoa não tem que estar pagando para ter espaço lá no céu, não. A gente tem que ter isso pela fé e pela igualdade entre os povos. Era isso a frase, era uma dessas as frases de Martinho Lutero. Ele dizia que a sociedade deveria participar dos momentos políticos e religiosos, porque a sociedade daquela época elas não participavam, nem no momento político, nem no momento religioso. Por quê? Porque eles não deixavam, que eles achavam que a população iria interferir, iria fazer com que as pessoas não pagassem as indulgências, com que as pessoas não pagassem os impostos. Então, Martinho Lutero batia nessa mesma tecla. A população tem que pagar, a população tem que participar da vida política e religiosa. Então, Lutero, ele apresentava teoria, né? Então, a Europa foi um documento, a gente pode perceber que Lutero, ele apresentou uma teoria lá na Europa sobre um documento que esse documento ele reformava o cristianismo, né? E aí, a partir desse documento, ele era feito com base na interpretação, ou seja, eles fizeram a interpretação da Bíblia, né? Para que as pessoas pudessem estudar isso aí, esse momento. Então, os principais pontos desse momento aí com Lutero foi a salvação, que se dava a partir da fé e da doação de uma ética cristã. Ele dizia que a pessoa, né, ele tinha essa salvação através disso. E aí, tia Márcia, como Lutero, ele foi fazendo essas práticas, o Papa, né, ele excomungou Lutero das práticas de dentro da igreja. Ou seja, pediu para excomungou, fez com que ele saísse, mas ele nunca deixou de defender essa fé. E para vocês, meus amores, fica uma atividade lá na plataforma.